A doutrina espírita, ela não libera o indivíduo do tratamento com profissionais competentes, seja da área da psicologia, ou seja, da área médica. Mas, junto, fazemos um tratamento que é extremamente importante, porque ele visa, antes de mais nada, aquilo que nós chamaríamos de evangelização do paciente. Por quê? Porque nessa questão que nós estamos desenvolvendo, na realidade, o que deve ser tratado é essa vida emocional, ainda infantil, que os espíritos ainda imperfeitos, que passam por essa problemática, eles passam, né? Então, nós vamos fazer um trabalho de evangelização do paciente na casa espírita, para que ele possa desenvolver, ao longo do processo, altos níveis de consciência, até que ele possa atingir uma consciência que antes estava adormecida, ele possa atingir um estágio de consciência lúcida. Porque quando ele atinge esse estágio de consciência, ele apreende a verdadeira realidade, ele reconhece o verdadeiro sentido da própria vida, esse indivíduo, nesse nível de consciência, percebendo o verdadeiro sentido da vida, ele passa a ter as taxas de consumismo decaindo rapidamente, o que não interessa muitas vezes à sociedade, mas essa é a realidade. Na medida que o indivíduo vai frequentando a casa espírita, vai desenvolvendo o seu domínio afetivo dentro da casa espírita, atingindo níveis mais altos de consciência, ele começa a se libertar, do ponto de vista psicoespiritual, do problema. Mas a casa espírita não fica aí, porque nós temos outros recursos que podem ser valiosos para o paciente. À semelhança do que acontece em outras doenças, quando você tem um processo de intoxicação por alguma droga, nós fazemos um processo de desintoxicação, que seria o que nós chamamos de, por exemplo, uma soroterapia para neutralizar um determinado veneno, como acontece numa mordida de cobra. Na casa espírita, então, nós fazemos aquilo que chamamos de desobsessão. Por quê? Porque como o homem é, de natureza, bio, psico, sócio, espiritual, enfatizo novamente, nós percebemos que existe a possibilidade de espíritos desencarnados exercerem pressões sobre os espíritos encarnados. Então há um processo que a gente chamaria de espiritopatia, né? Que é a contrição de uma mente sobre outra. E aí nós poderíamos pensar em tipos diferentes desse processo. Espíritos simplesmente sofredores que encontram um indivíduo que, com personalidade frágil, está envolvido com problema de drogas, ele encontrando sintonia, eles se acoplam ao processo, numa verdadeira fusão daquele corpo perispiritual, corpos perispirituais. Nessa fusão, então, há todo um processo de agravamento causado também pelos espíritos sofredores. Mas existem também espíritos que não são apenas sofredores, eles são espíritos mais imperfeitos e muitas vezes até espíritos maus, que são capazes de subjugar o indivíduo, imprimir-lhe o seu pensamento e modificar-lhe a sua vontade. E o indivíduo passa então a necessitar de doses cada vez maiores e com maior frequência, num processo extremamente difícil de ser trabalhado na casa espírita, que não depende exclusivamente do trabalho da casa espírita, depende também da vontade do obsidiado se desligar do seu obsessor. Então, nesse processo de subjugação, em que há um predomínio forte de uma mente sobre a outra, a necessidade de um bom trabalho na casa espírita, de uma reunião que nós chamamos de desobsessão. Essa obsessão, quer dizer, essa contrição de um espírito sobre o outro, ela pode se processar num nível que passa por aquilo que nós chamamos de fascinação. Isso nós vamos encontrar muito nesses executivos, nos artistas, que diante de todo um processo de fama, eles acabam entrando pelo processo da droga, a droga os ajuda
a criar mais, a permanecer mais ativos. Isso muitas vezes é ocasionado por um processo de fascinação de um espírito que trabalha envernizando o seu ego, e ele vai entrando nesse processo que também é um pouco mais difícil de ser resolvido. Mas esse trabalho existe na casa espírita, que é um trabalho de amor, é um trabalho em que você trabalha tanto o indivíduo que consome as drogas, quanto o espírito que o leva a consumi-la ou auxilia esse processo de consumo, tratando os dois e tentando fazer essa separação. Mas, na realidade, em doutrina espírita a gente não separa, porque o amor une. Ou seja, nós vamos trabalhar as duas personalidades, a encarnada e a desencarnada, para que ambas atinjam um alto nível de consciência e possam perceber o verdadeiro sentido da vida. Quando isso acontece, evidentemente o processo de cura é mais rápido. Por isso que a doutrina espírita tem muito a oferecer nesse campo. Mas, além disso, existe todo um trabalho que é feito também, já que a doutrina espírita não utiliza medicamentos, nós trabalhamos na casa espírita com aquilo que nós chamamos de água fluidificada. Nós sabemos que a água é um veículo extremamente poderoso para carrear energias, medicamentos energéticos colocados pela espiritualidade, e essa água fluidificada também é utilizada não só, evidentemente, nesses casos. Além da água fluidificada, a terapêutica espírita passa por um processo que foi ensinado inicialmente por Jesus, que é o passe, a imposição de mãos. E nesse passe, nessa imposição de mãos, o que é veiculado ao indivíduo para o seu fortalecimento perispiritual é aquilo que nós chamamos de bioenergia. Essa bioenergia é aquela mesma bioenergia que no laboratório de bioquímica é capaz de fazer um processo de modificar a cinética de uma enzima no laboratório. Ou seja, através do passe é possível acelerar a atividade de uma enzima, ou o fenômeno inverso. Depende da orientação da cura do paciente. Então, em síntese, a terapêutica espírita está baseada na educação do espírito, no sentido de um crescimento espiritual, um afastamento de espíritos que eventualmente possam estar acoplados ao processo, e um tratamento a nível do corpo perispiritual, que é lesado nessas condições, através da água fluidificada e do passe, como Jesus nos ensina.